pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo sobre prática, eu disse que nós somos testemunhas da palavra de Deus na terra e testemunhas também das obras de Deus na nossa vida. E hoje eu trouxe a pastora Dimaura, que é minha tia, para contar um pouquinho do testemunho dela. Mas se você quiser acompanhar muito mais sobre essa história, sobre vários testemunhos, porque essa mulher tem o que contar, você pode também se inscrever no canal da Igreja Aviva a Fé Brasil, que é a igreja que ela está levantando aqui na terra para ajudar as pessoas a conhecer a Deus, que é lindo e maravilhoso. Então fica agora com o testemunho dela e a gente se vê no próximo vídeo. A paz do Senhor a todos, uma boa noite, que a graça do nosso Deus resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua família. Hoje eu estou aqui para contar um pouco, da história do meu filho, Leonardo Yuri, da qual isso me ensinou muito, porque quando meu filho nasceu, ele nasceu com uma doença congênita, bilateral, Os dois pés virados para trás. Na época, 24 anos atrás, não tinha tanto recurso como nós temos hoje. Mas o nosso Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, Ele estava no controle de toda a situação. Porque Deus, Ele não dá algo além daquilo que nós não possamos carregar. Tudo que Deus nos dá é para que a gente venha aprender algo sobre tudo. E o porquê de tudo isso? Aí muitas das vezes você começa a murmurar. Por que Deus permitiu eu passar por isso? Não é bem assim. O porquê Deus permitiu? Porque quando Jó também estava na situação em que Jó foi acometido de uma doença por permissão de Deus. Porque Deus permitiu aquilo ali. Foi quando Satanás chegou para Deus e falou assim: sabe por que teu filho Jó te adora? Porque ele tem tudo. Tira o tudo de Jó para ver o que sobra. Para ver o que sobra. Aí o Senhor olhou para Satanás e falou assim: pode tocar, mas não toque na alma. E ali Jó começou a passar pelaquela luta terrível, mas começou a passar por permissão do Senhor. Então tudo que acontece na minha vida e na tua vida, há uma permissão de Deus para a nossa vida. Porque Deus, Ele não dá nada além daquilo que você não possa suportar. E assim foi com a vida de Jó. Aleluia. Ele foi cometido dessa doença, mesmo sem merecer. E na qual ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu em apenas um dia, E a esposa dele chegava para ele e falava assim: mas, homem, abandona esse Deus e morre. Ele olhou para ela e disse: mas tu falas como uma louca. Tu falas como uma louca. Então o que eu quero concluir com isso? Que o tudo de Jó não era os bens, não era a saúde, não era a esposa, não eram os filhos. O tudo de Jó era a presença de Deus que ele tinha. Então faltou tudo para ele, menos a presença de Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso é que na minha vida faltou tudo, mas nunca me faltou a presença de Deus. E aí, meu filho, quando eu soube que o meu filho ia nascer, eu fiquei muito alegre. Mas o meu esposo não ficou. O meu esposo já queria tirar o meu filho. Aí eu orei e falei: Senhor, o Senhor sabe como resolver essa situação. Porque se o Senhor permitiu que ele esteja gerando dentro de mim, o Senhor sabe como resolver essa situação.
E naquela noite, eu tive um sonho, na qual o Senhor me mostrava que eu ia num lugar cheio de grade. E tinha um anjo que segurava as minhas mãos. Aleluia. Aí eu não entendi por que Deus estava me levando naquele lugar, segurada pelo anjo ali. E eu falei que eu queria uma solução para aquilo, porque eu não ia tirar meu filho, porque ele era o meu filho da promessa. Aí quando foi naquela mesma semana, o meu esposo foi preso. E ali Deus falava que aquela prisão não demoraria 1 ano e 3 meses. Por quê? Porque Deus estava trabalhando na minha vida e na vida daquele menino que estava sendo gerado dentro de mim. Porque na verdade Deus queria que ele viesse. E aí meu esposo foi preso. Aí foi quando eu entendi o porquê que o anjo estava me levando ali naquelas grades. Aleluia. É difícil, irmãos, você falar uma coisa que você viveu e não sentir na pele aquilo que você viveu. Nós temos que ter testemunho, porque o testemunho ele levanta vidas. 1 ano e 3 meses. O meu esposo ficou preso e deu tempo do meu Léo nascer. Aleluia. Glória a Deus. Só que quando ele nasceu, na hora que ele nasceu, a doutora falou comigo assim: ah, mãezinha, nós quebramos os pés do teu filho. Ah, meu Deus, que dor naquela hora. Mas ela não tinha quebrado os pés do meu filho, não. Ele apenas tinha nascido com uma deficiência. Aí ali começou a minha luta. Pra lá e pra cá. E não poderia passar de 30 dias por causa da cartilagem, porque senão ela endurece. E começou. Foram 10 hospitais dentro do estado de São Paulo para poder atender o meu filho. Aí um dia minha vizinha veio na minha casa e falou assim: irmã, vamos no hospital em Barueri? Eu já tinha ido em todos os lugares, um a mais não ia fazer diferença. E ali quando nós chegamos no hospital de Barueri, era um pronto-socorro. Pronto-socorro para quem queria uma especialidade, né? E aí nós fomos atendidas por um médico chamado Dr. Denari. Me lembro como se fosse hoje. Ele examinou meu filho, me examinou porque eu estava com a coluna afastada, um tanto assim, porque eu tinha caído de uma escada de mais de 15 degraus com o bebê no colo. Mas ele não sofreu nada, só eu que afetou a minha coluna. E esse médico me deu uma carta para eu ir no hospital do Mandaqui, lá em Santana, lá no centro de São Paulo. Glória a Deus. Aí ali, isso depois de ter ido em 10 hospitais e todos eles me fecharam a porta, né? Aí nós fomos, quando chegamos lá, inclusive foi até essa minha vizinha que foi comigo também. E glorificado seja Deus. E o doutor Denari falou assim: procura o doutor Maluf quando você chegar naquele hospital. Mas quando eu cheguei naquele hospital, esse doutor Maluf também não se encontrava. Aí a recepcionista disse: desce lá embaixo no ambulatório e procura o doutor Antônio Carlos. Aleluia. Quando eu cheguei na porta desse consultório ambulatorial, esse doutor já pegou meu filho nos braços, como se fosse dele, com o maior carinho, levou para dentro, examinou e falou: mãe, eu quero para onde? Todos os exames, porque eu vou pegar seu caso. Aí Deus já estava no controle. Aleluia. Deus já estava no controle desde o momento que ele nasceu. Mas eu falo assim, que a porta onde eu bati não eram aquelas portas, mas sim a porta que o Senhor realmente queria para o meu filho. E ali com uma semana a gente já tinha feito todos os exames. Foi feito o pedido da internação do meu filho. E fomos lá para o hospital do Mandaqui.
Aleluia, Jesus. E nisso meu filho foi para a cirurgia. A cirurgia dele demorou mais de 8 horas. Mas um dia antes da cirurgia do meu filho, aleluia, tinha 6 crianças para ser operada que estavam também esperando uma vaga. Na noite anterior, as crianças que estavam também esperando essa vaga, elas adoeceram. E só o meu filho estava bem para descer para essa cirurgia. Mas enquanto ele estava lá na cirurgia, eu estava orando naquelas outras crianças que estavam naquele hospital. E ficamos 8 dias naquele hospital. Deus foi tão bom que ele falou para mim assim: leva tudo. Leva roupa, leva Bíblia, leva tudo que você precisar. Porque você não vai poder voltar em casa. E também nem dinheiro tinha para isso. Mas aquele hospital tinha até hotelaria, só não podia tomar banho. Aleluia. Mas aí eu esperava todo mundo ir dormir, as enfermeiras, né? Porque tem um período lá que eles dormem. E nesse caso eu ia e tomava banho. Passados-se 8 dias que meu filho estava internado ali, a gente ficou de alta, eu e ele. Mas também não tinha dinheiro para voltar para casa. Aí eu fui na assistência social do hospital, pedi para eles que eles pudessem arrumar uma condução também para mim poder ir para casa. Aí a ambulância foi me levar em casa. Quando eu cheguei lá na porta de casa, tinha uma multidão esperando, né? Porque todo mundo quer saber o que aconteceu. É dessa maneira, né? Todo mundo quer saber. Aí nós chegamos. E Deus, o que Deus tinha prometido para mim, que na porta da minha casa teria fila de pessoas levando tanto alimento como fralda, como roupa. E não faltou nada para o meu filho. Faltou nada. Porque nessa época eu estava sozinha, eu, meu filho, e mais 2 filhos que eu já tinha. E aí toda semana também tinha que estar no hospital para poder fazer a limpeza, para poder ver como que estava, porque foi colocado um pino no dedo dele, desde o dedão até o calcanhar. Com 15 dias que o meu filho passou pela cirurgia, os pés dele apodreceu. Aí na hora eu gritei ao Senhor e falei: Senhor, tem misericórdia? Naquela hora os médicos me tiraram da sala para poder limpar o pé dele. Aí mais 15 dias se passaram. E quando nós voltamos lá para a glória do Senhor Jesus, Deus já tinha falado para mim que ouviu o meu grito, ouviu o meu clamor. E ouviu quando eu gritei por misericórdia. Quando nós voltamos lá, os pés dele já estavam, a carne já estava lisinha, lisinha. Deus entrou com uma restituição naquela carne dos pezinhos dele. Aí depois disso começamos a ir uma vez por semana e nunca tinha dinheiro, mas tinha ajuda de uma pessoa, que era a dona Juraci, que ela me considera até como filha dela. E a dona Juraci, toda semana, mesmo que ela não tivesse, ela pedia para quem tinha, para poder ajudar a ir no hospital e levar o Leonardo para poder fazer a limpeza. O Léo ficou 1 ano nos aparelhos, ficou 1 ano no gesso. Resumindo, irmãos, porque é muito grande. Aí chegou o tempo dele usar as botas. E as botas eram muito mais caras do que as passagens para ir ao hospital. Aí um dia eu desci ali em Osasco, num ponto de ônibus, perto do Cebolão. Encontrei uma mulher. Comecei a contar a minha história para ela, de que eu precisava de uma clínica que fizesse as botas do menino. Mas a condição eu não tinha. E acredita, irmãos, que aquela mulher era dona de uma clínica ortopédica ali no Largo de Osasco. Aí essa mulher me passou o endereço dela, nós fomos, e todo o tempo que eu precisei para ele usar as botas, essa mulher me auxiliou. Toda vez que eu ia no hospital, eu já ia direto para a clínica dela, e ali ela sempre me ajudou. Tornamos-se grandes amigas. Tanto é que quando eu ia pro Léo experimentar as botas, eu ficava quase que o dia inteiro na casa dela.
porque a clínica era na frente da casa dela. Olha, irmãos, isso é coisa de Deus. Porque Deus, quando Ele quer fazer, irmãos, Ele faz. E depois de 5 anos Ele usando bota, aí eu não fui mais. Mas eu quero dizer que o que Deus prometeu na vida do Leonardo ainda vai se cumprir. Ainda vai se cumprir. Muito mais ainda. Porque quando ele tinha 6 meses, Deus usava um vaso para falar com ele no meu colo. E dizia para ele assim, que tudo que ele precisa, ou precisasse no longo da vida dele, Deus ia entrar com uma providência e Deus ia fazer. E hoje eu vejo, o meu filho anda, o meu filho dirige, o meu filho trabalha, ele tem disposição para fazer qualquer coisa. E ele foi um filho meu sofrido mesmo. Hoje ele pode não lembrar, porque ele era bebê, mas que tudo que eu passei com ele e tudo que hoje eu vendo ele sendo abençoado, valeu a pena. Porque Jesus, o que ele falou para mim, o Senhor cumpriu. E o que ele falou quando ele tinha 6 meses, o Senhor continua cumprindo. Porque o Senhor é Deus. Então, irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra da parte de Deus sobre tudo isso que Deus faz. E às vezes o ser humano não dá... não nota isso. Não nota a presença de Deus, que ela é tão notória nas nossas vidas. Aleluia. A palavra de Deus se encontra aqui em Isaías 43, na qual onde Deus diz assim, só Ele resgata Israel. Que foi o que aconteceu com meu filho. Deus resgatou ele de uma situação que ele ia viver pro resto da vida, talvez, sofrendo bullying. Mas Deus resgatou. Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Leonardo, eu te formei, ó Leonardo, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu, e quando tu passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Aleluia. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Seba por ti. Enquanto fosse preciosa aos meus olhos, também fosses glorificado. Eu te chamei pelo que dei aos homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte e ao sul, e ao sul não retenha. Trazei os meus filhos de longe, minhas filhas, das extremidades da terra. Aqui eu já vou pular para o 12. Eu anunciei e salvei e fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha aqui na terra, diz o Senhor teu Deus. Ainda antes que houvesse dia, olha Deus falando, aleluia. Eu sou, e não há nada que escape das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então o que eu quero dizer, meus amados, que aquilo que Deus fez como promessa para a tua vida, eu quero que você creia. Porque o que Deus fez como promessa pela vida do meu Leonardo e Yuri, Ele pode fazer pela tua vida. Porque Deus é fiel. E Ele continua trabalhando pela minha causa e pela tua causa. E o que o Senhor te prometeu, você pode ter certeza de uma coisa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida. Pode ter certeza. Amém?